Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 13 de março de 2022, o programa Momento Espírita de número 893. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior, amigos e amigas do Momento Espírita, de levar até vocês os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou ainda através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos, e desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, amigos e amigas, nós estamos recebendo aqui no programa Momento Espírita, na condição de convidado, Hélio Porciúncula. O Hélio, ele é odontologista e professor aposentado da Unesp em Araraquara, palestrante espírita e trabalhador da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem em São Carlos. Hélio, bom dia, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Bom dia Roberto, bom dia Zezinho, bom dia Rossi, Clemente, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores hoje do programa Momento Espírita, pelo Facebook e também pelo YouTube. Eu agradeço, Roberto, este convite mais uma vez para que eu possa participar neste domingo e esperamos que nós possamos fazer uma reflexão sobre os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, como é o objetivo desse programa. Muito obrigado por mais esse convite e vamos meditar um pouquinho sobre aquilo que nós nos propusemos a trazer hoje. Hélio, como sempre o fazemos todos os domingos ao iniciar o programa, uma prece. Então você está convidado para fazê-la. Vamos então à nossa prece de abertura do programa. Jesus, amigo, Pai, Criador, sabedoria suprema de todo o universo. Nesse momento, Senhor, caminhamos no nosso planeta em que vive e passa por momentos tão difíceis, por entre espinhos, pedras, dificuldades, incompreensões e muitos temores. Entretanto, Mestre, confiando na prodigalidade do Teu amor, a esperança de melhores dias se renova em nossos corações. Tua bênção e luz nos trará a paz que desejamos, e o desestímulo e as adversidades certamente sumirão de nossos corações. Nós confiamos em Ti, Senhor, e a Ti entregamos os nossos destinos e as nossas vidas. Por isso te pedimos que mais uma vez neste dia de hoje, abençoe a todos que aqui estamos, abençoe a todos os ouvintes e telespectadores deste Momento Espírita, desejando, Senhor, que Tua paz esteja no coração de todos, que Tua luz seja aquela que ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, meu Pai. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo o programa estará abordando o tema As Advertências de Jesus. Dentro de instantes, o Hélio Porciúncula, nosso convidado dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para o aprendizado de todos nós. Momento Mensagem nos traz uma mensagem do Espírito Albino Teixeira, de título Divino Aviso. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp.
o DDD é 16 e o número é 99316-1147. Repetindo, DDD 16 99316-1147. Ou ainda através do nosso Facebook, use União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Através desses canais, você pode fazer perguntas que serão respondidas sempre no domingo subsequente, ou seja, as perguntas que ocorrerem hoje serão respondidas no próximo domingo. Então, você amigo, você amiga que perguntar, fique ligadinho ou ligadinha no próximo domingo que você terá a sua resposta. Vocês podem ainda tecerem comentários, fazerem críticas construtivas, sugerirem temas a serem abordados em programas vindouros, enfim, conjuntamente conosco, direcionarem o Momento Espírita, que é um programa essencialmente de cunho participativo, como diz sempre o nosso companheiro de apresentação desse programa há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. Falando em Zezinho, o bom dia dele agora e o bom dia do Zezinho vem através de mensagem, e a mensagem que o Zezinho nos traz nessa manhã de domingo é do Espírito Emmanuel, por meio da psicografia de Chico Xavier, Orfandade. Orfandade. Realmente não há desamparado diante do Senhor, mas há uma espécie de orfandade que nos convoca em toda parte às maiores reflexões quanto ao dever de amparar a vida que nos cerca. Referimos-nos às necessidades múltiplas que nos reclamam o esforço e a tolerância na prática do bem. Em verdade, será sempre louvável a construção de casas e refúgios, creches e hospitais, onde as crianças sem lar encontrem abrigo e medicação. Todavia, não olvidemos o mundo das criaturas inferiores e das coisas, aparentemente sem importância, que nos rodeia. Aí vemos quadros inquietantes que efetivamente nos ensombram e afligem. Não é somente o painel escuro do irmão em humanidade, que vagueia sem rumo, a única porta de dor a pedir-nos trabalho assistencial. É também a terra empobrecida, necessitada de adubo e sementeira vivificante. É a árvore benfeitora relegada ao abandono. É a fonte intoxicada que nos solicita proteção e carinho. É a casa desmantelada, rogando atenção e limpeza. É a via pública que nos compete defender e respeitar, pedindo-nos bondade e higiene. É o animal que nos auxilia, endereçado por nossa inconsequência ao cansaço, à sede e à fome, suplicando-nos alimento e repouso. É a ferramenta que sentenciamos à ferrugem e ao esquecimento prejudicial. A essa orfandade triste que nos desafia em todos os setores da luta terrestre, podemos prestar o melhor concurso da bondade silenciosa e diligente, que nos trará a resposta do progresso e do bem-estar de todos. Não esquecer que somos responsáveis pela região de serviço que nos sustenta. Não condenes a orfandade os instrumentos de trabalho em que a tua missão na Terra se desenvolve. Cuida de assistir aos seres e às coisas do próprio caminho, com os mais elevados sentimentos do coração, e receberás a constante assistência da bondade divina, luz da vida a brilhar perenemente no caminho de todos. Emmanuel. Muito bem, vamos retornar a palavra ao nosso convidado dessa manhã de domingo, Hélio Porciúncula, para que ele aborde o tema que se propôs. Hélio, fique à vontade para falar sobre as advertências de Jesus. Bom, meus amigos, eu trago hoje um tema muito interessante para a gente meditar sobre ele,
que o tema são as advertências de Jesus. As advertências de Jesus que Emmanuel, que é uma psicografia do Chico Xavier, ele pensou, através do Evangelho de João, algumas passagens do Evangelho de João, principalmente do capítulo 16 e alguns versículos que nós vamos comentar. Ele passou a fazer um comentário muito interessante que nós devemos fazer uma meditação, uma reflexão para os momentos em que hoje o planeta está vivendo, né? Eu vou ler aqui algumas dessas mensagens, alguns trechos dessa mensagem do Emmanuel, e nós vamos comentando em seguida. Diz assim: antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo quanto às advertências no trabalho a fazer. Como quem diz, vocês terão pela frente uma quantidade absurda de trabalhos durante as suas sucessivas encarnações. E, portanto, alicerçados nesses ensinamentos de Jesus, nos trará, obviamente, as condições para que a gente possa ministrar esses passos, essas dificuldades, que certamente surgirão em nossas vidas, né? Diz ainda: quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo do serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. Então, quando nós observarmos que o que Jesus quer nos dizer, nós começamos a analisar isso com mais profundidade. E na primeira passagem do Evangelho de João, exatamente no capítulo 16, versículo 1, diz João com as palavras que ele captou de Jesus na época: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Este escândalo que Jesus usa em muitas das passagens, a gente vê essa palavra, o escandalizar, o escândalo, é no sentido de se surpreender, de se espantar, de se chocar, né? De se revoltar contra determinadas condições que a vida vai nos apresentando. E para que a gente possa, amoldando o nosso espírito à bondade maior, fazendo a nossa evolução espiritual, dando passos à frente na nossa caminhada evolutiva, é necessário que meditemos sobre tudo isso que Jesus nos ensina, né? E o Emmanuel, continuando, mostra com uma clareza muito grande isso, dizendo o seguinte: no quadro das obrigações que nos competem realizar como cristãos, é indispensável lembrar das advertências de Jesus para que não vos escandalizeis, como eu acabei de dizer. Jesus usava muito isso no sentido de que observe o que eu deixo para vocês como semente, como ensinamento, como uma conduta de vida moral elevada, que não haverá escândalo por parte de nós. Então, essa condição que a humanidade vive hoje, nessa conturbação muito grande de guerras, de conflitos, de desesperanças, de ansiedades e medos, né? Trazidas por uma série de problemas, inclusive a pandemia foi um deles, que fez com que todos presos em casa meditássemos de forma até contraditória aquilo que Jesus nos ensina, porque ele diz para não termos o medo, né? Porque ele estará conosco, haverá a condução da vida maior de forma diferente dessa que nós conduzimos na materialidade enquanto aqui estamos no planeta Terra, né? Mas Jesus chama muita atenção dizendo o seguinte: eu vim trazer a paz, eu vim dar conhecimento à lei, mas eu não vim destruir nada. Então ele nos ensina que a partir dali, daqueles ensinamentos, muitas coisas ocorreriam com a humanidade no caminhar dela nesses milênios, que desde ele até hoje, 2022 dias, né, especificamente, ainda estamos tropeçando no mal, estamos tropeçando na angústia, estamos tropeçando no medo, estamos nos enchendo de ansiedade diante dos acontecimentos, dos fenômenos que ocorrem no planeta. Mas a gente tem que mudar essa conduta para que a gente consiga viver
de uma maneira mais pacífica, né? Jesus assinala que essas conturbações existiriam. E ele afirma ainda no capítulo 16, no versículo 2, o seguinte: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará de fazer um serviço a Deus. Quantas críticas e quantos conhecimentos temos obtido neste momento em que o planeta vive, da negação a Deus, da negação de muitas nações ateias, e que usam essa força, esse subterfúgio, para subjugar o povo, para subjugar as pessoas, trazendo a eles a obrigatoriedade de seguir e tão somente seguir aquilo que esses ditadores muitas vezes impõem a essas nações. Na época de Jesus, expulsava das sinagogas. O que é que está acontecendo em muitos países hoje? Vejamos, por exemplo, lá naqueles muçulmanos que não seguem o Alcorão da maneira que precisa, mas são aqueles que interpretam completamente diferente, e se você não seguir aquilo que eles dizem, eles te matam, eles te tiram de dentro da igreja, eles são contra os cristãos, aqueles que forem contrários à maneira pela qual eles interpretam, eles matam. Veja o caso do ISIS, que aconteceu e está acontecendo ainda até hoje. Todas essas guerras contra os cristãos que ainda existem em muitos países, o mundo vive numa conturbação muito grande. Recentemente vimos que conflitos de guerra pelo mundo são mais de 150 lugares que estão hoje em guerra. E a gente pensa que a guerra é somente aquela que hoje está acontecendo nos nossos momentos que estamos vivenciando da Rússia contra a Ucrânia. Não é. As guerras são muito anteriores, são muitos locais, e existe a guerra também, que é aquela guerra que nós vivemos interiormente e que não sabemos dar para nós mesmos a paz que nós necessitamos. E Jesus enfatiza isso, que viria esses conflitos e que nós deveríamos estar alicerçados no seu Evangelho, nos seus ensinamentos, para podermos suportar e suplantar estes momentos mais difíceis. Emmanuel continua dizendo o seguinte: Jesus enfatizou que com essas palavras, de que expulsariam das sinagogas, que vinha a hora em que qualquer um que te matar está fazendo um serviço a Deus, né? Jesus enfatizando isso com essas palavras, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no planeta, que ainda persiste nos dias de hoje, apesar dos 2022 anos desses ensinamentos. Os cultivadores dos princípios por ele ensinados e da renovação espiritual não seriam observados com simpatia. Então veja bem que eu vou enfatizar isso. Jesus enfatizou com estas palavras que enquanto perdurasse a dominação da ignorância no planeta, os cultivadores dos princípios por ele ensinados, da renovação espiritual, não seriam observados com simpatia. Seriam vítimas das sombras. Seriam julgados em tribunais condenatórios por falsas e mentirosas acusações, e também por aqueles que ainda não possuem entendimento. Vejam que essas palavras nos mostram hoje as agressões que também ocorrem no mundo, inclusive em vários setores, insuflados pelas sombras, obviamente, pelas trevas. A abjugação de Jesus no sentido de que tudo que ele nos ensinou não existe, não está certo, essa moral está errada. Basta ver as agressões que foram feitas até recentemente contra ele, contra a religião católica, por agressões grosseiras, né? De evacuações em cima de crucifixos e tudo mais, e das imagens deixadas pela igreja, uma agressão desnecessária, gratuita e muito vulgar, podemos dizer assim, né? No capítulo 16, versículo 3, João enfatiza sobre esses acontecimentos, sobre essas advertências de Jesus.
E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. E nós sabemos que todos aqueles que estão renegando Jesus, as nações que estão renegando Jesus, que são ateias, são aquelas que insuflam e vivem um conflito muito grande ainda hoje. Em conflitos de guerra, conflito de agressões, conflito de opressões sobre as pessoas. E isto é uma realidade, a gente vê isso nos tribunais de hoje, inclusive. Vemos que naqueles tribunais da época da Inquisição, como se queimava as pessoas, porque eram contrárias à ideia daquela igreja que vigia na época, né? Ofensas e repreensões de familiares pouco evoluídos espiritualmente estão acontecendo também hoje, dentro das nossas casas. Neste momento de pandemia, quantas notícias tivemos a esse respeito, de que famílias estavam se desagregando, estavam brigando por causa de insuflações de ordem política, de ordem de divergências nos pensamentos, pais brigando com filhos, porque estavam confinados e não estavam sabendo administrar esse momento da pandemia. Aconteceu muito disso. Esses ataques morais daqueles que estão voltados aos escárnios das verdades divinas estão acontecendo, não é? As ovelhas pacíficas estariam no meio de lobos famintos. Jesus advertiu isso também. E nós vemos que esses que são contrários aos cristãos têm feito essa guerra, têm matado pessoas. A gente vê isso na África, estamos vendo isso no Oriente Médio, né? E todos teriam que lutar contra o mal. Mas esse mal não é só o mal que está aí, é o mal que está dentro de nós. Teríamos que lutar com isso para que não exteriorizássemos esse mal. Então é necessário que pensemos e reflitamos sobre esses momentos, sobre essas passagens que estão no Evangelho de João, meditando sobre isso, né? Disse Jesus ainda que nós cairíamos em ciladas torpes preparadas por aqueles que ainda estão nas trevas. Nós vemos isso hoje claramente em todos os países, inclusive no nosso. Essas ciladas torpes estão acontecendo de forma avassaladora, né? Nós identificaríamos o progresso dos ímpios, daqueles que não acreditam. E nós estamos vendo que aqueles que roubam uma população inteira, no mundo inteiro, a corrupção deslavada usada em todos os países, para que aqueles que a realizam se locupletem com essa riqueza própria, num egoísmo também enorme, num orgulho extraordinário. Nós sabemos que são as duas chagas principais do nosso planeta, orgulho e egoísmo, que levam a tantas outras desnecessárias, como a arrogância, a prepotência, que fazem com que nações agridam nações, com que pessoas agridam pessoas, com que povos dentro do próprio país agridam o outro de forma gratuita, se locupletando com essas coisas tão terríveis, né? Carregariam consigo as marcas da cruz esse povo, e nós estamos sabendo quantos povos caminham com a marca da cruz, identificando que essa marca da cruz seria o sofrimento, como ele próprio Jesus passou, né? Experimentariam a incompreensão de muitos dentro da própria sociedade, dentro da própria família. Nós experimentaríamos e temos visto isso com fratricídios, temos visto isso com grandes feminicídios que estão ocorrendo a todo momento. Os jornais têm mostrado que nesse momento em que vivemos esse confinamento por causa da pandemia, houve um aumento absurdo de morte de crianças, agressões de mulheres, morte de mulheres, de forma que a gente vê e nem acredita quase naquelas notícias, mas elas são verdadeiras, porque estão comprovadas que estão ocorrendo realmente. Disse ainda Jesus que nós sentiríamos uma solidão muito grande nas mais graves e mais difíceis. E quando a gente começa a ver esta atuação do mundo de forma desregrada, a desesperança começa a querer tomar cuidado dentro de nós.
local entre nós, nossos corações. O desânimo começa a querer aparecer e nós temos que combatê-los, porque se nós perdemos a esperança e entrarmos no desânimo, nós fatalmente sucumbiremos. Mas os ensinamentos do Evangelho de Jesus estão aí para nos dar o alento, o alimento necessário para que nós possamos crescer, suportar todas essas dificuldades, né? Nós experimentaríamos o sofrimento das guerras. Estamos aí vivendo uma hoje, nos nossos dias, ao vivo e a cores, a qualquer momento que ligarmos os nossos aparelhos de televisão, estaremos vendo o bombardeio ocorrendo na Ucrânia. E isto precisa tomar um rumo diferente, e nós temos que trabalhar, cada um de nós, nas nossas guerras interiores, para que, em paz conosco mesmo, possamos disseminar isso para outros e fazer com que o mundo possa melhorar quando a humanidade resolver melhorar. E isso é um processo longo e difícil, mas que, graças a Deus, já está numa conduta, num caminhar de um processo de renovação deste planeta. Obviamente que nós não estamos abandonados de maneira nenhuma, Jesus está na frente dessa nave que é o planeta Terra, e certamente haverá esse extermínio desse mal, ele vai aos poucos sendo banidos daqui. Mas nós temos que contribuir no nosso dia a dia com o bem. E cabe a cada um de nós fazermos isso nas nossas correções, das nossas imperfeições, dos nossos próprios erros, né? Continuando, no capítulo 16, no versículo 4, Jesus ainda manda a seguinte ensinamento: tenho-vos dito isso, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tinha dito, e eu não vos disse isso antes, desde o princípio, porque estavam convosco. E Jesus dizia isso aos seus discípulos porque ele estava ali na hora com eles, mas que isso deveria ser perpetrado para o depois, a fim de que a humanidade viesse a tomar conhecimento quando ele se fosse daqui, né? Emmanuel ainda comenta esse fato dizendo o seguinte, que Jesus não deixou os discípulos desavisados, não oferecia a ninguém na terra a coroa de rosas sem espinhos. Advertiu que veria um crescimento do joio ao lado do trigo, e é o que a gente vê ainda hoje em muitos lugares. O joio está crescido no meio do trigo da humanidade, que tem divisões, umas ainda presas às trevas da inferioridade e outras já caminhando para a divindade, para a espiritualidade mais evoluída. Jesus prometeu-lhes o quê? Que haveria luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, sacrifícios para a iluminação ou a elevação espiritual, convivência com aqueles arraigados ao mal. Isto nós viveríamos. E isto nós deveríamos trabalhar dentro de nós, no sentido de que pudéssemos fazer com que as nossas vidas e também daqueles que estivessem sob a nossa relação, sob a nossa dependência, na nossa sociedade, na nossa casa, na nossa família, também fosse trabalhada nesse sentido de melhoria, não é? Então a gente vê que Emmanuel nos traz essa ilustração muito clara desses ensinamentos de Jesus, e que nós devemos sempre buscar este entendimento cada vez mais profundo. Eu também gostaria de enfatizar o entendimento disso que nós estamos falando. Quando eu disse ali da parábola do trigo e do joio, do trigo, eu queria dizer que o joio está para o trigo como o juízo humano está para as manifestações superiores da divindade, né? Jesus, ele se refere sempre à humanidade como uma eterna inimiga da verdade. Por quê? Porque ainda o grau de evolução que nós temos é muito pequeno. Ele plantou uma semente maravilhosa, lá que nós poderíamos também fazer alusão ao trigo, em meio como nessa humanidade, em meio a um terreno em que houvesse muito joio.
que é ainda a pouca evolução da nossa humanidade. E tudo isso vem sendo trabalhado nesta lavoura, vamos dizer assim, da terra, para que haja a colheita do bom trigo. E essa colheita do bom trigo depende daquilo que nós também semeamos na concórdia, semeamos entre nós, fazendo assim o uso dos ensinamentos do Evangelho no bom sentido, e erradicando tanto quanto possível o mal que existe em nós. Então, trabalhar essa alusão que Jesus nos dá sobre o trigo e o joio é muito importante que nós façamos isso. Porque à medida que nós nos corrigimos, que nós buscamos tirar de dentro de nós os nossos defeitos e tudo mais, nós estaremos contribuindo para o crescimento da humanidade. E nós já estamos vendo que está ocorrendo isso de uma forma bastante intensa. E a espiritualidade tem nos dito que o processo de regeneração do planeta já está em curso. E que à medida que isso aconteça, aqueles que estão ainda ligados, arraigados ao mal, à terrível destruição de tudo que se passa na sua frente, este será levado para outros cantos, terão a chance, a misericórdia divina vai permitir que eles se entendam, que eles reconheçam os erros que fizeram, que ajustem-se diante de todas aquelas atrocidades que fizeram, para depois um dia voltar novamente a um planeta pacificado. Como aconteceu, por exemplo, com os exilados de Capela que vieram para a Terra e deram origem a todos nós que aqui estamos, tentando agora fazer mudanças semelhantemente ao que Capela fez lá no passado. Não é? Jesus dizia ainda que, através dessa parábola do tio, haveria o desvirtuamento dos seus ensinamentos com falsas interpretações da natureza divina. Isso a gente vê nessas religiões extremistas que deturpam os ensinamentos, os bons ensinamentos de todas as áreas, para insuflar muitas vezes a discórdia, a mentira, a dificuldade de vida das pessoas, o medo, não é? Tudo isso está acontecendo lá. E que haveria, obviamente, a perpetuação de lutas de ódio, de orgulho, do egoísmo. Isso está claro para todos nós, basta que a gente saia na rua para a gente ver que ainda isso existe, não é verdade? Entretanto, ainda no capítulo 16, do versículo 7 de João, Jesus dizia: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Ou seja, Jesus estava dizendo que ele precisava ir, porque ele estaria preparando para todos nós uma reatualização daquilo que ele estava ensinando, e ele apresentou o nosso Consolador prometido quando houve a codificação da doutrina espírita novamente, do seu Evangelho, trazendo essa luz maior de entendimento de todas aquelas parábolas, de todos os seus ensinamentos que ele havia nos dito. Isso está impresso em toda a obra de Kardec, e que ali a gente tem um manancial enorme, no sentido de que os ensinamentos que ali estão são realmente a base para que a humanidade faça diferente do que ela vem fazendo até hoje. Portanto, nessa codificação, ele traz a esperança para o mundo de hoje. Ele ensina que a semeadura do bom trigo começou com ele lá atrás e que nós devemos perpetuar aqui. O joio, por milênios, por esses 2 milênios praticamente, vinha abafando essa semente do trigo que agora começa a brotar de forma diferente. Embora ainda exista essa conturbação que vemos na humanidade, mas isso é um processo que deverá existir, esse expurgo deverá existir, essa destruição deverá existir para que o progresso apareça. Isso está também implícito na lei do progresso e de destruição, para que uma coisa puxe a outra. E que o mal está presente para que nós consigamos entender que o bem é muito melhor, e nós consigamos, no nosso livre-arbítrio, discernir para o bem ou para o mal de acordo com as nossas decisões próprias, né? Mas também sabendo
que existe a lei de causa e efeito, ação e reação, tudo aquilo que nós fizermos de bom, receberemos de bom, o que fizermos de mal, receberemos de mal. Né? E os homens ainda hoje, na grande maioria, não raciocinando ainda como Jesus, obviamente traz o sofrimento. É o que nós temos visto, essa cristianização que ainda não está completa, mas ela está sendo reforçada, certamente com o advento da nossa santa doutrina espírita, não é? Portanto, o Espiritismo foi realmente o consolador prometido que Jesus nos enviou. E através dele nós temos aí todo o ensino, toda a rota para que nós cresçamos do ponto de vista moral, cada vez melhor, a fim de que possamos fazer desta Terra uma terra de paz, um planeta de paz, um planeta de bem, um planeta de que as pessoas, o sofrimento seja banido ou pelo menos muito diminuído, embora sabendo que conviveríamos ainda com algum mal, com alguma condição negativa. Porém, não na intensidade que estamos vivendo atualmente ou que já vivemos em épocas passadas, né? Finalmente, no capítulo 16, no versículo 13 e no versículo 8, ainda podemos encontrar um final muito interessante dessa meditação sobre as advertências de Jesus. No capítulo 16, versículo 13, ele diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Isso está no capítulo 13. E no capítulo 8, ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Enfim, nesta passagem que Emmanuel sintetizou isso, ele encerra dizendo o seguinte: é importante desse modo, para quantos amadureceram os raciocínios na luta terrestre, a viva recordação das advertências de Jesus, no setor da edificação evangélica, para que não se escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Portanto, meus irmãos, é uma mensagem que nos exorta, mais uma vez, a assimilarmos esses conhecimentos de Jesus, colocarmos isso em prática no dia a dia das nossas atividades, em todos os sentidos, na família, no nosso trabalho, na nossa sociedade, nas nossas atividades, outras que tenhamos pela vida, buscando sempre, antes de tomar decisões e termos atitudes, que pensemos exatamente nesses ensinamentos para que possamos tomar as nossas decisões com uma retidão maior, de uma moral elevada. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade de aqui estar e que possamos, dentro dos nossos entendimentos, fazer uso dessas reflexões que o Evangelho nos apresenta. Muito obrigado e que a paz de Jesus esteja no coração de todos, mais uma vez, no domingo de hoje. Muito obrigado, Hélio. Nós vamos agora ao nosso Momento Mensagem de hoje, cujo título é Divino Aviso. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Divino Aviso. A luz do conhecimento que já atingiste pode ser estendida à sombra dos outros. O dinheiro que ajuntaste pode ser amparo à necessidade dos semelhantes. A fé que possuis pode ser refúgio aos que desfalecem. A doença que sofres pode ser motivo de paciência a valer entre os seres queridos por sustento moral. A ofensa que recebeste
pode ser testemunho de humildade, confortando a todos aqueles que te partilham a experiência. A hora de que dispões pode ser trabalho a favor do próximo. A palavra que falas pode ser auxílio na luta alheia. A atitude que tomes pode ser diretriz do levantamento da caridade. Ah, meu irmão da terra, toda situação pode ser apoio à vitória do bem e todo serviço prestado ao bem é riqueza da alma, que malfeitores não furtam e que as traças não roem. Escuta o relógio, coração do tempo que te orienta o caminho, e o tempo, qual mensageiro da eterna sabedoria, te revelará, por fim, que o seu tic-tac, incessante e sempre novo tic-tac, é divino aviso da vida recomendando: serve, 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 serve. Espírito Albino Teixeira, por meio da psicografia de Chico Xavier, do livro Ideal Espírita. Amigos e amigas do Momento Espírita, vamos refletir um pouquinho juntos nessa mensagem que acabamos de ouvir do Espírito Albino Teixeira, Divino Aviso. Diz ela: a luz do conhecimento que já atingiste pode ser estendida à sombra dos outros. Pois bem, no livro Socorro Oportuno, cujos autores espirituais são Emmanuel e André Luiz, psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, consta no capítulo 40 parte de uma frase que diz: estudemos Allan Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então, amigos e amigas do Momento Espírita, se nós temos a bênção do conhecimento da doutrina espírita, nos é dado, na hora oportuna, levarmos esses conhecimentos a irmãos e irmãs que também podem ser consolados, esclarecidos e fortalecidos. Então, não nos omitamos com relação a esse compromisso. Continua o Espírito Albino Teixeira. O dinheiro que ajuntaste pode ser amparo à necessidade dos semelhantes. Tem um ditado popular que diz que o dinheiro não compra felicidade, manda buscar. Será verdade isso? Todo rico é, por isso, feliz? Evidentemente que não. Mas pode ser motivo de uma felicidade relativa quando empregado no amparo aos semelhantes, como diz esse trecho da mensagem. Nos lembramos aqui também de um trecho do Evangelho que está no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, em que o espírito que se designou simplesmente de um espírito protetor, em um trecho de sua mensagem, levanta a seguinte interrogação: qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor ao próximo tem toda aí traçada a sua linha de proceder. Na caridade está, para as riquezas, o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura a desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria.
Não repilas o que se queixa com receio de que te engane. Vai às origens do mal, alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos e mesmo a afeição não serão mais eficazes que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. Coloca tuas riquezas sobre uma boa base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros. A das boas obras. Está aí no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Continua ainda o Espírito Albino Teixeira na mensagem do dia, no momento mensagem de hoje. A fé que possuis pode ser refúgio aos que falecem. Quantos descrentes encontramos no mundo, não é mesmo, amigos e amigas do Momento Espírita, que, angustiados pelas dificuldades da vida, desanimam e entram muitas vezes em depressão. Familiares e amigos, companheiros de trabalho, enfim, quantos em nosso redor aos quais podemos, alicerçados em nossa fé, consolar, esclarecer e levantar-lhes o ânimo. Compromisso nosso, de cada um de nós que, convictos em nossa fé, carregamos responsabilidade com aqueles irmãos e irmãs com os quais estamos a caminho. Diz ainda Albino Teixeira nessa mensagem: a doença que sofres pode ser motivo de paciência a valer entre os seres queridos por sustento moral. Aprendemos nós com a doutrina espírita que a doença é também oportunidade de reflexão e de desenvolvimento da paciência em nós e naqueles que nos cercam. Já falamos aqui no Momento Espírita em outra oportunidade a respeito de um amigo de São Paulo que dedicava quase todo o tempo de que dispunha tão somente ao trabalho profissional, quase não sobrando tempo para a família. Teve uma apendicite de urgência, foi internado, passou um momento difícil e nos dias em que ficou no hospital nós tivemos a oportunidade de visitá-lo e ele nos confidenciou que aquela parada fora providencial para ele, apesar das dificuldades que passou, porque servira de pausa para a reflexão do que estava fazendo de sua vida, se dedicando tão somente ao trabalho e relegando a família a um relativo esquecimento, tendo pouco tempo de convivência com seus familiares, e sabemos que a família é primeiro compromisso nosso aqui no mundo. Muito bem, continua ainda Albino Teixeira nessa mensagem. A ofensa que recebeste pode ser testemunho de humildade, confortando a todos aqueles que te partilham a experiência. Pois bem, certamente essa é uma das provas mais difíceis para todos nós. Dificilmente somos capazes de vivenciar a humildade quando somos ofendidos. Via de regra, reagimos pagando na mesma moeda. Somos ofendidos? Ofendemos também. Mas nos dizemos cristãos, não é mesmo? E temos a sublime lição de humildade e de perdão que nosso Mestre Jesus nos deu quando foi preso, humilhado e crucificado. E ainda assim se dirigiu a Deus, nosso Pai, conforme Lucas, capítulo 23, versículo 24, dizendo: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nos esforcemos, portanto, queridos amigos e amigas do Momento Espírita, no testemunho da humildade, porque além de facultar o nosso crescimento espiritual, quando conseguimos, tal atitude é exemplo, como diz o Espírito Albino Teixeira, para aqueles que nos compartilham a experiência da vida. Continua ainda a mensagem dizendo: a hora de que dispões pode ser trabalho a favor do próximo. Temos feito isso, amigos e amigas? Temos utilizado as horas de que dispomos, ou pelo menos parte delas, para trabalhar em favor do próximo? Pergunta que cada um de nós temos que fazer a nós mesmos, respondermos com sinceridade e tratarmos de enveredarmos pelas atitudes no bem em favor do próximo.
Nos lembramos aqui do Espírito Sheila, quando em uma de suas mensagens diz assim: que cada hora de nossa vida seja o agradecimento da oportunidade que nos está sendo dada. Continua ainda a mensagem de Albino Teixeira: a palavra que falas pode ser auxílio na luta alheia. Aqui trazemos para a nossa reflexão 2 versos de Carmen Sinira, que se encontram no livro Marcas do Caminho. Ela compôs esses versos assim: uma simples palavra, humilde e boa, que nos esclareça e nos reanime, traz consigo um milagre amplo e sublime do amor que regenera e aperfeiçoa. Um sim ou um não, na graça de um sorriso, uma frase de estímulo e ternura, muitas vezes restauram de improviso o coração chagado de amargura. Eis aí, nesses versos simples, singelos e belos, não é? Um recado, né? Um apelo à nossa sensibilidade com relação a utilizarmos bem a palavra na ajuda ao próximo. A atitude que tomes, diz ainda Albino Teixeira em sua mensagem, pode ser diretriz do levantamento da caridade. Emmanuel, em uma mensagem psicografada por Chico Xavier, nos dá exemplos de atitude no bem, nas mais diversas situações. Diz ele que caridade é, no templo doméstico, compreensão e gentileza. Em família, é cooperação desinteressada e fraterna. Na profissão, é honestidade. No trabalho, é o dever cumprido. Na dor, é fortaleza. Na alegria, é temperança. Na saúde, é presença útil. Na enfermidade, é a paciência. Na abastança, é o serviço a todos. Na pobreza, é diligência. Na direção, é respeitabilidade. Na obediência, é humilde e digna. Entre amigos, é confiança. Entre adversários, é perdão das ofensas. Entre os fortes, é o socorro aos mais fracos. Entre os bons, é o auxílio aos menos bons. Na cultura, é o amparo à ignorância. No poder, é a autoridade sem abuso. Em sociedade, é o apoio fraterno que devemos uns aos outros. Na vida privada, é a conduta reta ante o próprio julgamento. Amigos e amigas do Momento Espírita, que possamos assimilar essa mensagem, essas orientações dessa mensagem Divino Aviso, interiorizar em nós essas reflexões e que elas aflorem e orientem nossas atitudes em nosso dia a dia. Que assim seja. Muito bem, agora nós vamos saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Inscrevendo-se, você receberá mensalmente um livro espírita por apenas R$ 18,00 em sua própria casa. Caso você resida fora da cidade de São Carlos, terá apenas uma taxa adicional de R$ 4,00 que corresponde às despesas do correio. Inscreva-se na própria livraria da USE de São Carlos ou através do fone e WhatsApp 16 DDD 3307-5495. Repetindo, DDD 16 3307-5495. A Livraria Espírita da USE de São Carlos e região fica na rua 9 de Julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos. Palestra na Casa Espírita Pequeninos de Jesus, hoje, domingo, às 19 horas, palestra de Carlos Andreucci abordando o tema Lições de Jesus 2. A Casa Espírita Pequeninos de Jesus fica na Rua Honduras 347, na Vila Brasília, aqui em São Carlos. Presencial limitado a 30 pessoas e transmissão ao vivo pelo Facebook da casa. Palestra no Centro Espírita Nosso Lar, em São Carlos. Na próxima terça-feira, dia 15 de março, às 19h45, estaremos no Centro Espírita Nosso Lar abordando o tema Nossa Vida.
O Centro Espírita Nosso Lar fica na rua Benjamin Constante, 227, Vila Boa Vista, em São Carlos. Palestras Use São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. No próximo domingo, dia 20 de março, às 17 horas, palestra com Orson Peter Carrara, abordando o tema Projeto Reencarnatório. Você pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube. É uma palestra de cunho participativo e possibilita a você, amigo, a você, amiga do Momento Espírita, interagir, fazendo perguntas que serão respondidas ao vivo. Anote aí os canais por onde você pode assistir. Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc e pelo YouTube, canal Palestras Use São Carlos. Assista e participe. Palestras Use São Carlos, estimula a educação do ser espiritual. Momento agora de nossos agradecimentos a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestaram essa semana através do Facebook e do YouTube da USE e também do nosso WhatsApp, DDD 16 993161147. Amigos e amigas que teceram comentários, curtiram e compartilharam. Então, nossa gratidão a Alexandra Camargo, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Andréa Helvaiso, Cândida Laronhá, Carol Duarte, Célia Vacari Domingues, Cidinha Mata, Cidinha da Vila Neri, Cidinha Mazo, Cláudia Miliato, Cleusa Negrisoli, lá do Cruzeiro do Sul, Cristiane da Redenção, Elaine Freitas, Fer Rossi, Fernando Colombera do Parque Primavera, Haruko Nishioka da cidade de Campinas, a Helena Andretta, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida do Centro, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, também a Luciana Trevisan, Ma Aguilar, Marcelo Moraes, Márcia do Mirante da Bela Vista, Márcia Regina de Oliveira, Maria Cândida Guimarães de Oliveira, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Lúcia do Jardim Bandeirantes, Maria Roseli dos Santos, Marlene Bessi Felício, Neide Souza da Vila Jacobucci, Mércia do Cruzeiro do Sul, Norberto do Azulville, Ósio da Vila Neri, Regina Maurício do Castelo Branco, Ricardo Morales, Robson do Abdelur, Roseli Eliana Gibote do Araucária, Rosimeire do Jardim Medeiros, a Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia também do Centro, Estela Martins, Valdo Aracium, Vando do Jardim Pacaembu e a Vina Baroni. Amigos e amigas do Momento Espírita, muito obrigado. E pedimos que continue nos ajudando, compartilhando o link com familiares e amigos. Se você deseja receber o link, assim como mensagens do Momento Espírita, se cadastre, se ainda não é cadastrado ou cadastrada, no WhatsApp do Momento Espírita. Repetindo, é o DDD 16 993161147. DDD 16 993161147. Mande um oi, um bom dia, diga seu nome, o bairro de onde você é ou a cidade de onde você é e automaticamente você estará cadastrado ou cadastrado e passará a receber as mensagens do Momento Espírita. E desde já, muito obrigado por prestigiar o Momento Espírita e compartilhar com familiares e amigos. Muito bem, momento agora de abrirmos novamente o microfone do nosso convidado dessa manhã, Hélio Porciúncula, que abordou as advertências de Jesus nesse programa, nessa manhã de domingo, para que ele possa tecer suas considerações finais. Hélio, fique à vontade. Nas considerações finais do programa de hoje, Roberto, eu gostaria de trazer uma mensagem da Joana de Ângeles, que foi psicografada por Divaldo Franco no livro Vida Feliz. E essa mensagem diz assim: não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Fugidio e devorador, passa rápido, deixando ácido de insatisfação a queimar o corpo e sombra de remorso na consciência magoada. Permanece sedento, mas não arrependido.
O que não experimentaste não te atormenta, e o que te falta agora, mais tarde chegará bem para a tua satisfação. Era isso então, muito obrigado a todos, tenham um ótimo domingo com Jesus no coração, com a luz dele nos nossos caminhos e fundamentalmente trabalhando a nossa paz interior. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Hélio. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel, e nosso convidado Hélio Porciúncula. Nossos agradecimentos ao Rossi, que mais uma vez cuidou da sonoplastia, a todos os voluntários que compõem a equipe de produção do Momento Espírita, que são coordenados por Clemente Mancini. E olha, amigo e amiga do Momento Espírita, nosso obrigado de coração a vocês por terem permanecido conosco até o derradeiro minuto de mais um programa Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!